Bom dia, Zé. Bom dia, meu cara. Pronto, tá gravando. Pessoal, vamos começar hoje a aula de física. Alguns conceitos que a gente vai precisar muito aí na matemática. É uma matéria que vocês ainda não aprenderam na matemática. E esse ano, vocês mais à frente, com certeza, vocês verão com a Vívia, mas eu vou precisar desses conceitos agora, tá? Na física. É um conceito que a gente vai usar muito com relação às relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Então, a gente vai ver aqui, para essa aula, a gente vai resolver alguns exercícios, a gente vai ver que isso aqui é matemática elementar, o que vai necessitar para a gente saber aqui em função dos exercícios, bastante simples, né? Então, só para explicar para vocês o que é a trigonometria, né? Trigonometria é uma parte da geometria, tá? Então, vocês têm estudado aí ao longo dos anos alguns conceitos básicos de geometria plana e vocês terão oportunidade também depois de evoluir um pouco mais para geometria espacial, tá? Cálculos de área, de volume, tá? Isso não vai ficar só na questão do plano, né? Na geometria plana, aquela que você está ali circunscrita no papel apenas, está em 2D, você não está vendo nada em 3D. A gente vai dar um passo adiante, a gente vai ver também essa geometria, tá? Trigonométrica, que é um pouquinho diferente, mas é fácil. Pode falar. Aqueles exercícios que você tinha passado ontem, eu fiz eles, daí a gente vai usar eles agora? Não, aquilo lá é de química, né? Aquilo lá para semana que vem. Para a próxima aula de química, certo? E esses exercícios que eu coloquei aí para vocês hoje é da aula 1, 2 e 3. Então, não precisa preocupar com as aulas 2 e 3, não. Vamos focar mais nessa primeira aula, tá? Aula 1, depois tentar fazer os exercícios dessa aula. Mas aula 2 e 3 já é mais para as semanas aí que virão, tá? Alguns conceitos que a gente vai ver para as semanas que virão. Agora os exercícios... Oi, pode falar. E nesse exercício que você passou que é de química, se a gente não souber alguma coisa, a gente pesquisa não, ou deixa... Eu vou resolver com vocês, tá? Vou resolver com vocês na próxima semana. Aí a gente corrige os exercícios, tá? Sem problema. Então, pessoal, vamos lá, então. Vamos ver, então, um pouquinho sobre essa questão de trigonometria, tá? Então, essa parte da geometria que estuda aí a trigonometria, as relações básicas que eu quero que vocês aprendam comigo agora, é as relações básicas de um triângulo retângulo, ou seja, toda vez que eu tenho aqui um triângulo retângulo, deixa eu entrar aqui na projeção que está aparecendo para vocês aí, todas as vezes que você tem um triângulo retângulo, isso aqui vocês conhecem, e se a gente falar alguma coisa sobre Pitágoras, por exemplo, também vocês conhecem, já ouviram, né? Se não conhecem, ou se não estão lembrados, vão relembrar agora aqui comigo. Então, dá uma olhadinha aqui, olha como é que é fácil isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, você tem um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, Zé? Triângulo retângulo, como vocês já viram aí na matemática, em algum lugar aí do ensino fundamental, é um triângulo que, em um dos seus ângulos, ele vai ter aqui um ângulo. Por que ele chama retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Tá vendo aqui, ó? Esse ângulo reto aqui, que a gente representa por esse quadradinho, esse pontinho no centro, ele representa um ângulo, na verdade, de 90 graus, né? Se eu tivesse aberto aqui, ó, uma linha aberta aqui, ó, qual que seria a angulação dessa linha? Ó, o ângulo viria daqui até esse lado. Então, eu teria, então, um ângulo de 180 graus. Então, quando eu tenho, né, a metade de uma linha, passa um tracejado aqui, ó, e formo duas linhas, que são linhas paralelas, tá? E diagonais, o que acontece aqui, ó? Aqui, então, eu passo a ter um ângulo reto exatamente de 90 graus, tá? Se eu tenho que a metade da circunferência. Uma circunferência inteira tem quantos graus, hein? Uma circunferência inteira. 360. A metade da circunferência, então, eu vou ter 180. Um quarto da circunferência... 90. Exato. Então, aqui eu tenho um quarto da circunferência. Aí eu posso colocar um triângulo, por exemplo, circunscrito numa circunferência, que aqui não interessa se ele está dentro da circunferência ou se ele é só um triângulo retângulo, não importa, tá? Então, se eu analisar esse triângulo aqui, ó,
Esse triângulo, ele tem um ângulo reto, Zé? Tem. Então, ó, quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo? 180. 180. Isso, 180 graus, tá? Então, a soma vai dar 180 graus. Aí, o que eu vou olhar aqui, Zé? O maior lado dele, vamos lembrar aqui no Teorema de Pitágoras, o maior lado desse triângulo retângulo, como é que eu chamo o maior lado do triângulo retângulo? Como é que eu chamo mesmo? O lado maior? Qual que é o lado maior aqui, ó, do ABC aqui, ó, desses catetos aqui, ó? Qual que é o lado maior que eu tenho? O CB. Não, mas digo, o lado maior dos três lados que eu tenho, A, B ou C, é o A, né? Tá, o A é o lado maior. Então, a pergunta agora para vocês é o seguinte: se o A é o lado maior, esse lado maior aqui, ó, que dá para você ver aqui visualmente, ó, é o cateto maior, que a gente vai chamar aqui, ó. O cateto maior em um triângulo retângulo, como é que nós chamamos esse cateto? Ô Zé, esse não é o mesmo tamanho, o A não é o mesmo tamanho do B? Não, não é não, é maior. Sempre quando ele está na diagonal aqui, ó, ele vai ser um pouco maior do que ele está na retilínea aqui. Cateto é lado. Cada lado chama cateto, né? A, B, C aqui são os catetos, tá? Agora a questão é o seguinte: o cateto maior, que é o A, como é que é o nome dele? Vocês lembram? Não. Acho que a gente não aprendeu isso. É hipotenusa. É hipotenusa? É hipotenusa, mas a gente não aprendeu isso ainda não. Isso, então vamos lá, vamos aprender agora então. Isso aqui é hipotenusa ao quadrado, é hipotenusa, tá? Esse lado maior aqui, ó, é hipotenusa. Ô Zé, se eu quero saber o valor da hipotenusa, só que eu tenho o lado B, que é o cateto, que a gente vai chamar aqui, ó, o cateto B, e tem outro cateto aqui, que é o cateto C. Se eu quero saber, Zé, o valor da hipotenusa, como é que eu calculo isso? Bom, talvez, não sei se vocês acho que já viram alguma coisa de Teorema de Pitágoras, né? Provavelmente já, né? No 8º ano, no 7º ano. Viram, não? Não. Tá, então vamos lá. Não tem problema. Toda vez que você quer calcular aqui, ó, o maior lado, o que nós fazemos? Nós pegamos, então, esse maior lado, que é a hipotenusa. Você vai fazer o seguinte, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Ou seja, eu vou pegar o valor desse lado maior, vou elevar ao quadrado, tá? E pelo Teorema de Pitágoras, eu vou ter aqui, ó, que o valor desse lado maior ao quadrado vai ser igual a esse cateto aqui, ó, elevado ao quadrado, mais esse cateto aqui elevado ao quadrado. Aí você fala assim, nossa, Zé, mas isso é facinho, né? Vamos aqui trocar aqui numa situação bem simples. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho aqui esse cateto aqui, vou imaginar que o valor dele é 3. E o valor de C aqui, ó, é 4. Vou imaginar uma situação assim, bem, né? Aqui 3, aqui 4. Ah, o que, Zé? Pode ser centímetro, não tem problema, tá? Pode ser 3 centímetros B igual a 3, e C igual a 4 centímetros. Qual que seria o valor de A? 5. Aqui. Exatamente, tá? Porque, ó, se o B vale 3... Zé, mas por que é ao quadrado? Não, porque isso aqui é a fórmula que... Aí vocês vão ver depois com a Vivian, todo o processo de elaboração da fórmula matemática, etc, tal, tá? Mas, a verdade é, quando você soma os dois ao quadrado, ele é diretamente proporcional ao lado maior do triângulo, quando você tem um ângulo reto no meio. Mas você tem aqui, ó, a fórmula de dedução do teorema, tá? Então, ou seja, se você pegar, ó, esse lado ao quadrado com esse lado ao quadrado, se você... Ele tá assim, né? Se você esticar aqui, ó, fizer isso aqui com o triângulo, tá? Se você somar esses dois quadrados aqui, vai ser exatamente o quadrado desse lado aqui, ó, da hipotenusa, tá? Então, se você desfazer o triângulo, você somar o quadrado desse
com um quadrado desse, se você fizer isso aqui, ó, esticar, fazer uma linha só no B e C ao quadrado, vai ser o mesmo tamanho do que esse lado aqui, o Azinho, tá? Ao quadrado. Então, depois você vai ver como que Pitágoras, ele pensou para chegar nessa definição, etc, tal. Aí vocês verão tudo isso lá na geometria plana, tá? Mas aqui, só a título já para a gente iniciar na física aqui, ó. Então, aqui, ó, se esse aqui vale 3 ao quadrado, quanto que é 3 ao quadrado? 9. Tá. Mas, se o C vale 4, quanto que é 4 ao 16. quadrado? 16. Quanto que é 9 mais 16? 25. Dá 25. Aí você tem A ao quadrado igual a 25. A raiz quadrada Logo, de 25 é 5. isso. Logo, A será a raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de 25, quanto que é o valor? 5. Não é assim? Beleza. Então, eu vou achar aqui que a hipotenusa aqui, ó, vai ser 5. Agora, presta atenção. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Agora, eu não posso dizer que a hipotenusa é igual à soma dos catetos. Porque quanto que dá a soma dos catetos aqui, ó? 3 Vai com dar 4 dá 7, né? E a hipotenusa é 5. É apenas o quadrado que interessa, tá? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, Zé, eu vou ter que guardar isso? Vai. Então, o maior lado de um triângulo retângulo, se não for triângulo retângulo, Zé, eu tenho um triângulo aqui, isósceles, mas que ele tem um ângulo aqui de 120 graus, por exemplo, tá? Ah, não é retângulo. Aí, hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos não serve. Isso aqui só serve para triângulo retângulo. Então, todas as vezes que nós tivermos na física, a gente vai trabalhar muito com vetor, tá? Você vai ver o posicionamento de vetor resultante. Todas as vezes que nós tivermos uma situação dessa, nós vamos ter, então, tá? Um triângulo retângulo. Agora, veja só você um detalhe aqui legal. Se esse ângulo aqui, ó, ele vale 90 graus, será que dá para eu saber esses dois ângulos aqui? Por exemplo, Dá. dá para saber. Exato. Dá para a gente calcular, pelo menos, né? Ó, se essa letra aqui, ó, essa letra aqui, Zé, parece um peixinho, né? Essa letra aqui, isso, a gente vai chamar de alfa, tá? Então, se aqui eu tenho um ângulo aqui, eu tenho uma abertura desse triângulo. E aqui em cima, ó, eu tenho outro ângulo, eu tenho uma outra abertura desse triângulo. Por exemplo, eu poderia aqui, eu posso calcular, a gente vai ver como é que a gente calcula agora os lados em função das relações trigonométricas. Mas se eu tivesse um ângulo aqui de 30, por exemplo, e aqui eu tivesse um ângulo de 60, 30 com 60 não dá 90? Dá 90, 90 com 90, 180. 180. Então, seria perfeitamente possível eu ter um ângulo de 30 aqui e um ângulo de 60, tá? Ou vice-versa no triângulo retângulo. Ele podia estar desse lado aqui, podia estar com o lado C dele aqui, podia estar em pé, podia ser sem problema. Mas antes de você enxergar isso, eu quero que vocês olhem aqui, então, um detalhe. Ó, ele vai fazer algumas ponderações aqui para a gente entender. Então, vamos entender aqui primeiro, deixa eu só diminuir o zoom aqui. Vamos entender aqui primeiro, ó. Para o ângulo alfa da figura, o cateto oposto é o segmento de reta, vamos colocar lá, ó. Se eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, quem que é o cateto que está do lado oposto ao ângulo? Quem que é o cateto que está do lado oposto ao ângulo? Não é o Czinho aqui, ó? Não é esse aqui que é oposto ao ângulo, ó? Zé. Então, isso aqui, ó, é o cateto que está oposto ao ângulo, tá? Beleza. Então, olha, esse cateto que está oposto ao ângulo, na verdade, ele faz parte desse segmento de reta aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto quê? Até o ponto B. Então, ó, o cateto oposto, ou segmento C, ele corresponde a esse segmento de retas, segmento AB, ele corresponde, então, o cateto C. Beleza. Então, guarde esse nome.
a gente vai falar bastante sobre ele. Cateto oposto, ou seja, é o cateto que está do lado oposto ao ângulo. Se o ângulo estivesse aqui, ó, que eu estivesse analisando o ângulo aqui, ó, tá? Exatamente nesse local, qual seria o cateto oposto? Por exemplo, se nós tivéssemos um ângulo beta aqui, exatamente. Se o ângulo estivesse aqui, o cateto oposto ao ângulo seria esse. Seria o segmento AC, tá? A gente está analisando, por enquanto, o ângulo alfa. Agora, qual é o cateto adjacente? Ou seja, o que é o cateto adjacente? É aquele cateto que está ao lado do ângulo, tá? Qual que é o cateto adjacente que nós temos aqui, ó, ao ângulo alfa, que está ao lado do ângulo alfa? Então, o A, só que o A, nós já aprendemos o nome dele. Como é que é o A? Como é que é o nome do Azinho? Hipotenusa. Então, O B, então, é o meu cateto adjacente, que é o menor. Pode falar. José, mas Oi. tem três ângulos. Então pode ser o A, o B e o C. Pode C ser. adjacente. Nós estamos analisando em função desse ângulo aqui, né? O alfa. Mas aqui eu posso ter esse ângulo ou esse ângulo. Só que em função desse ângulo, né? Quem que é o cateto oposto? Não é o segmento C? Agora, quem que é o cateto que está ao lado do ângulo, ó? É o B. É o B. Agora, quem que é a hipotenusa? O A. Não é o Azinho? O Azinho. Então, olha só. Eu posso chamar o cateto, então guarde o nome, ó. Cateto oposto ao ângulo, cateto adjacente ao ângulo, ou seja, o que é adjacente? É que está ao lado do ângulo, é o cateto menor, em relação à hipotenusa. E aqui eu tenho o cateto maior, que nós chamamos de hipotenusa, já vimos no início. José, só uma dúvida. Pois não. Isso é física? Para eu já anotar. Esse aqui é física, tá? Para a gente entrar, a gente precisa dessa matemática aqui para a gente entrar na física básica, tá? Então, ó, se eu tenho aqui esse cateto B aqui, qual o segmento de reta que eu tenho aqui no cateto B? Não vai de A a C? O cateto B, ele não representa o segmento que vai de A a C? E quando eu tenho a hipotenusa aqui, ó, qual o segmento de reta que eu vou ter aqui? É o segmento que vai de onde a onde? BC. Tá? Então, aqui, Zé, eu tenho que saber aqui identificar, de uma forma bem simples, tá? 3 elementos em função do tamanho dos lados desse triângulo retângulo. Então, quais são esses elementos? Ó, o Czinho aqui, ele equivale ao cateto oposto. O Bzinho aqui, em relação ao ângulo alfa. O Bzinho, então, equivale ao cateto adjacente, que está ao lado do ângulo. E o cateto maior de todos, que é o Azinho, é a nossa hipotenusa. Beleza, Zé. Então, aqui eu tenho todos os segmentos e todos os catetos. Oi. Por que eu não posso considerar a hipotenusa como um cateto adjacente? Porque a hipotenusa é um cateto também. Então, mas só que o cateto maior adjacente a gente chama de hipotenusa, exatamente por isso. Tá? O cateto menor adjacente é o cateto adjacente. Agora, o maior adjacente, nós chamamos de hipotenusa. Sempre vai ser o maior lado, é a minha hipotenusa. Tá. Bom, Zé, mas e aí? O que eu posso definir aqui, ó? Como que eu posso definir algumas relações trigonométricas aqui de um triângulo retângulo? Como é que eu posso fazer isso? Como é que dá para eu fazer isso, tá? Em função do ângulo alfa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, o cateto oposto, ele está com um ângulo ou ele está sem um ângulo? O cateto oposto, que é o Czinho. O ângulo dele é o ângulo A ou o ângulo B? Não, em relação ao ângulo alfa aqui, ó. Em relação ao ângulo alfa aqui, ó. Esse cateto aqui, ó, ele está com um ângulo ou ele está sem um ângulo? Eu não estou entendendo. Nem eu. Olha o triângulo aqui, ó. Ó, esse cateto aqui está com um ângulo, não tá? Cateto adjacente. Ah, tá. Em relação ao alfa, você fala? Em relação ao alfa.
o cateto C, ele está com o ângulo ou ele está sem o ângulo? Tem o ângulo. É oposto ao ângulo. Sem o ângulo. O ângulo alfa não está com eles, tá? O Não. ângulo alfa está com o cateto com a hipotenusa e o cateto B, certo? Certo. Então, ó, a partir daqui, a gente vai extrair uma relação trigonométrica aqui bem legal. A gente vai chamar de seno. Zé, o que é o seno para eu guardar de imediato, para eu facilitar a minha vida na física? O seno, tá, de um ângulo é o lado daquele ângulo que eu vou calcular que está sem o ângulo, tá? Por isso que a gente chama de seno de alfa. Então, por exemplo, ó, se eu quero saber, para eu calcular aqui, ó, esse seno de ângulo, então eu vou sempre pegar, ó, o lado que está sem o ângulo, seno, sem o ângulo, que é o cateto C, sobre o maior lado do triângulo. Qual que é o maior lado do triângulo? Não é a hipotenusa? É o A. Então é o seguinte, toda vez que eu tenho seno, tá, de um ângulo, eu vou ter aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo sobre o lado maior, que é a hipotenusa, tá? Ou seja, nessa descrição que eu tenho aqui em função desse triângulo retângulo, eu vou ter, ó, esse lado oposto, que é o Czinho, sobre a hipotenusa, que representa o A, para seno de alfa. Seno de alfa ou sem um ângulo. Ó, isso aqui, ó, pra você enxergar agora, ó. Seno de alfa. O que vai ser, então? Cateto, o quê? Oposto sobre quem? Sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto lá? Não é o Czinho? É o Então, C. aqui, ó, Czinho. Quem que é a hipotenusa? Isso é outra forma? Não é o Azinho? Não, a mesma coisa que eu falei. É o Azinho. O Azinho. Então tá aí, ó. Eu posso dizer que seno de alfa é Czinho sobre Azinho, Zé. Beleza. Então, uma coisa que vocês vão ter que guardar. Isso aqui não é dado depois, tá? Ah, isso aqui você vai dar na hora da prova. Isso aqui, não, isso aqui você tem que guardar. Você olhou para um triângulo retângulo, para eu saber o seno desse triângulo retângulo, em função do ângulo, eu tenho que saber quem que é o cateto oposto e quem que é a hipotenusa, tá? Então, quando eu coloco sempre os dois lados, cateto oposto sobre hipotenusa, daqui a pouco a gente vai fazer exercício, ó, cateto oposto, que é o Czinho, sobre a hipotenusa, eu tenho um seno de um determinado ângulo que eu quero calcular. Oi? Mas eu não entendi o que é esse seno. Seno é a medida que você vai estabelecer aqui para eu conseguir descobrir qual é esse ângulo aqui, ó. Tá? Em função do tamanho desses dois catetos. Zé, se eu tiver aqui, ó, nós descobrimos aqui o tamanho do cateto, descobrimos? Ó, aqui nós temos aqui, ó, o Czinho, tá? E aqui nós temos aqui o Azinho. Por exemplo, na situação hipotética, se aqui fosse 5, esse aqui seria o menor 3, esse aqui seria o maiorzinho 4, certo? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho esse aqui vale 3, eu posso dizer que seno do ângulo alfa é 3, que é o menorzinho, sobre 5? Eu não posso dizer isso? Aham, porque o oposto sobre a hipotenusa. Isso. Se eu pegar o 3 e dividir por 5, não vai dar 0,6? 30 por 5 dá 6. 3 por 5 vai dar 0,6. Tá? Então, dá para a gente saber, daqui a pouco vou mostrar a tabelinha para vocês, o ângulo, tá? Qual é o ângulo cujo seno vale 0,6? Dá para a gente saber, Zé? Dá. Aí você vai calcular qual é esse ângulo em função da tabelinha. Zé, Tá? Zé, Aí você descobre o ângulo alfa que você quer ainda trabalhar. não entendi esse negócio de seno. Então, o A vai medir 0,6? Não, então, eu só estou dando um exemplo aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício aqui, vocês vão entender. Ó, o que é o seno? Se eu quero o seno de um ângulo, aqui eu tenho um ângulo alfa, eu quero o seno de um ângulo. Eu quero o lado que está sem o ângulo sobre o lado maior dele. Seno, cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso vocês entenderam? O lado que está sem o ângulo. É o lado C, certo? ou a hipotenusa?
o cateto, aliás, o cateto oposto sobre o maior lado, que é a hipotenusa. O lado adjacente maior. Faltou falar o maior, né? Que é a hipotenusa. Você entendeu isso? Cateto oposto sobre hipotenusa? Beleza. Então, segura aí que daqui a pouco vocês vão entender o resto. Só para a gente dar o primeiro exemplo aqui, que vocês vão entender o resto. Então, você guardou, ó, seno de um ângulo é o cateto oposto sobre o maior de todos os catetos, que é a hipotenusa. Ô Zé, além do seno, tem outra medida aqui nas relações trigonométricas? Eu tenho, Zé. Eu tenho cosseno. Ah, peraí. Então, vamos analisar aqui, ó. Se o seno do cateto está sem o ângulo, no cosseno, o cateto vai estar o quê? Com ângulo? Ah, isso. Vamos entender, então, por partes aqui, que fica mais fácil. Então, no cosseno, o cateto está com o ângulo. Então, presta atenção aqui, ó. Qual que é o cateto que está com o ângulo aqui, ó? Com o ângulo alfa. Qual que é o cateto que nós temos aqui que está com o ângulo alfa? É o B. Como é que chama esse cateto B aqui mesmo? Cateto quê? Adjacente. Adjacente. Então, ó, se o seno, quando você está sem o ângulo, você tem o cateto oposto sobre a hipotenusa, no cosseno, você está com o ângulo, aí você vai ter o cateto adjacente sobre quem? Sobre a... Então, isso é a outra forma. Então, é o... Como é que chama essa forma? É o B sobre o A dá o quê? O cosseno do ângulo. seno, Aí, certo. cosseno. O seno quando você está sem. O cosseno é quando você está com, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Mesma coisa que você fez para o seno. Aí, ó, olha só aqui, ó. Cosseno, então. O que nós vamos entender por cosseno? Cateto o quê? Adjacente sobre o quê? Hipotenusa. Entendi, Quem que é o cateto adjacente aqui agora? Não é o Bzinho que vocês falaram? É o B sobre o A. Então, Bzinho. E a hipotenusa, quem que é? É A. Zé, então isso aí é fácil, hein? É fácil. Então, como é que você vai guardar? Ó, seno, eu vou guardar cateto oposto sobre o quê? Hipotenusa. Seno de um ângulo, sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno do ângulo vai ser sempre o quê? Cateto o quê? Adjacente sobre hipotenusa. Pode falar. Ó, você usou como exemplo que o B seria 4C3 e o A 5. Então, para eu descobrir o seno do alfa, seria 3 sobre 5, que você falou que ia dar 0,6. E aí, 0,6 seria o quê? O ângulo do A, a medida do ângulo do A? Aí, assim, ó, 0,6 seria o seno do ângulo alfa. Aí, se eu quero descobrir... Então, aí, se eu quero saber o alfa, aí eu tenho que fazer assim, ó. Qual é o ângulo cujo seno vale 0,6? Tá? Aí você vai consultar uma tabelinha, você vai descobrir qual o ângulo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, cujo alfa vale 0,6. Aí, onde desse triângulo que seria o seno do alfa? Isso que eu lembro de. Onde nesse triângulo que você deu exemplo, seria o seno do alfa, de 0,6? Não, então, o seno do alfa, ele nada mais é do que o lado vezes o lado dividido pela hipotenusa do ângulo alfa em função dessa abertura que eu tenho aqui, ó. Esse é o seno, tá? Essa relação entre o cateto menor sobre a hipotenusa. O seno é só uma conta. Nesse caso, é o cateto menor sobre a hipotenusa. Agora, e o cosseno também é só outra conta. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o lado de você pegar a relação de dois lados. Eu só desligar. Ô Zé. Oi. É que a gente vai fazer exercício aqui, vocês vão ver como é que funciona. Porque se a gente não trabalhar com valor numérico, fica difícil para vocês enxergar. Oi, pode falar. E se eu quisesse fazer o seno e o cosseno do ângulo de 90, como seria? Porque o mesmo ângulo que é o oposto seria também a hipotenusa. Sim, mas aí a relação vai ser a mesma. Por isso que aqui a gente vai ver, ó, se a gente quiser fazer o seno de 90 aqui, ó, 90 é 1, ó, por isso que vai dar 1. Porque a proporção aqui é a mesma.
Então, eu quero chegar aqui com vocês, ó, na tabelinha, tá? Aí não tem problema. Então, aí você vai ter, os dois lados não são iguais? Não vai dar Sim. cateto oposto sobre hipotenusa? Então, A Aham. dividido por A não vai dar 1? Vai. Entendeu? Então, por Aham. isso que vai dar. Eu já vou chegar aí, já. Nós vamos chegar E aqui para nos que principais. serve o seno e o cosseno? O seno serve para você, primeiro, para você descobrir os lados de um triângulo retângulo. Então, por exemplo, eu posso ter aqui o valor de um ângulo aqui, que vale 30 graus, eu posso ter esse lado e posso ter esse lado e não ter esse lado, por exemplo. Através do seno e cosseno dá para eu descobrir esse lado aqui, ó. Tá? Às vezes no exercício não é te dado esse lado. Obrigada. Aqui eu estou falando para vocês como se eu tivesse os três lados, né? Ou às vezes você tem aqui, ó, o ângulo, você tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente, mas eu não tenho hipotenusa. Ah, eu quero saber isso através. Eu posso usar seno e cosseno para eu descobrir qual que é esse lado aqui, que é a hipotenusa? Posso. Posso usar o Pitágoras para eu descobrir? Posso, tá? Isso que nós vamos chegar daqui a pouquinho. Mas dá uma olhadinha aqui. Então, eu quero saber o seguinte. Vocês entenderam que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e entenderam que cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Entenderam isso? E qual que é o tangente? Agora, vamos lá, então. Tangente. Tangente vai ser o mais fácil de você guardar. Tá? Então, Zé, como é que eu vou guardar na minha cabeça? Se tem um macete para eu guardar, Zé, tem um macete para você guardar. Você coloca no cantinho depois aí no teu caderno, coloca assim, ó. Seno de alfa, em vez de você escrever assim, ó, cateto oposto, coloca só as iniciais. CO sobre hipotenusa. HIP, hipotenusa. Só coloca C.O, que é cateto oposto, ponto, sobre hipotenusa. Aí você nunca vai esquecer. Aí a da tangente vai ficar coca. É, exatamente. É isso aí mesmo. Aí nunca você vai esquecer por causa da coca, pô. Ó, e o cateto adjacente aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, o CA, tá? Que é cateto adjacente, pega as iniciais, sobre a hipotenusa. Aí, o que é a tangente? Quem está tangenciando o ângulo alfa? Quem está tangenciando o ângulo alfa são os dois catetos que não são a hipotenusa. Agora, o que vai ser então, Zé? Quais são os dois catetos que não são hipotenusa aqui, ó? Não vai ser o cateto oposto e o cateto o quê? Adjacente? A relação entre esses dois catetos aqui, ó. Então, a relação entre esses dois catetos que estão tangenciando o ângulo alfa, a gente vai chamar de cateto oposto sobre cateto o quê? Adjacente. Aí vocês já mataram a charada. O que é o cateto oposto? Não é CO? O que é o cateto adjacente? Não é o CA? Cateto adjacente. Aí qual o nome que você vai ter aqui? Coca. Ah, coca eu não vou esquecer, Zé. Nunca mais na minha vida eu vou esquecer o nome coca. Tá? Você fala assim, nossa, Zé, então coca, eu vou esquecer, a cateto oposto, toda vez que você está tomando aquele líquido, né, escuro, que vocês gostam tanto, que faz um malzinho pra gente, mas é bom mesmo, né? Eu tenho que convir com vocês que Coca-Cola é muito bom. Mas, enfim, mas é que a gente não pode ficar abusando, né? Então, ó, falou em coca, além do refrigerante, agora vocês vão lembrar em tangente do ângulo, tá? Então, do seno vai ficar COH, do cosseno vai ficar KH e do tangente vai ficar coca. Isso aí, exatamente. Mas então, agora o único que é fácil de decorar é o coca, o resto já tem que decorar na... Não, cateto oposto sem o ângulo, não é? Ó, esse aqui não tá sem o ângulo. Só se olhar aqui e guardar, ó, sem o ângulo. É o cateto oposto sobre o quê? Hipotenusa. Ah, cosseno está com o ângulo. É o cateto o quê? Adjacente sobre o quê? A hipotenusa. Eu quero que vocês entendam então, pelo menos... É só lembrar assim. Todos tirando coca, né? O coca lembra como coca, e os outros dois todos sobre hipotenusa, só que um é o oposto sobre hipotenusa e o outro é...
Eu quero que vocês guardem isso para mim a princípio. Por que eu quero que vocês guardem? Vou explicar por quê. Porque para eu dar essa aula aqui em matemática para vocês, eu teria que dar aqui uma série de aulas anteriores. O problema é que eu tenho que focar nesse princípio que a gente vai utilizar na física, mas depois a Vivian, ela vai vindo aí com o conteúdo, etc, tal, até chegar nas relações trigonométricas. Então, não adianta eu começar a falar uma série aqui de nomenclaturas que vocês ainda não viram. Mas eu quero que vocês meio que cortem tudo aquilo que vocês terão antes de chegar aqui. Deve demorar um pouco para vocês verem isso com a Vivi ainda, tá? Mas eu quero que vocês entendam que quando nós estivermos resolvendo exercício de física, a gente precisar desse raciocínio de seno, cosseno, porque não é só seno, cosseno, tangente. Nós vamos usar esses três apenas. Mas na trigonometria, nós temos seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. É um rolo do cão. Mas isso a gente vai ver mais no ensino médio, tá? Mas aqui, a princípio, a início de conversa aqui da introdução à física básica, à matemática, vamos chamar assim, a introdução da matemática na física, para ficar melhor, eu quero que vocês entendam isso para mim. Se você entendeu isso aqui para mim, tá ótimo. Se você guardou que seno é aquela parte que está sem um ângulo, cosseno está com um ângulo e a tangente é a coca, beleza. Oi. Eu estou olhando aqui na apostila desse ano, a gente vai aprender a parte do Teorema de Pitágoras no capítulo 1. Em onde? No capítulo 1 da apostila já está. Beleza. Então vai começar logo, vai começar a falar. Então é tranquilo. É tranquilo. Aí vai dar sequência eu não sei direito do 8º ano que vocês viram ano passado em matemática, mas ela vai dar sequência na parte de geometria que ela estava dando ano passado. Tá? Eu não sei a sequência exata que vocês veem, etc. Tal. Mas esse aqui você vai ver que é muito tranquilo, muito simples, e até quando vocês chegarem lá, vocês vão estar sabendo algumas coisas, já vai ser legal, tá? Vocês já viram. Agora, Zé, deixa eu entender aqui agora um detalhe aqui, ó. Dá para eu calcular aqui, ó, fazer uma tabelinha, aí eu calcular aqui, ó, o seno, cosseno e tangente, tá? Em função dos ângulos, dá, tá? Em função do lado dos ângulos. Então, aqui, ó, é uma tabelinha que nós vamos usar bastante. No começo, você vai poder, tá? Usar essa tabelinha. Depois, tá? A gente vai ter um pouquinho de restrição à utilização dessa tabelinha. Mas como é que funciona essa tabelinha, Zé? Ó, se eu pegar aqui, ó, o seno de 30, tá? Se você consultar uma tabelinha aqui, ó, da matemática, toda vez que você tem um seno de um ângulo que vale 30 graus, qual que é o valor desse seno do ângulo que vale 30 graus? Meio. Ele não vale meio? Então, Zé, se esse ângulo aqui, por exemplo, ó, ele valesse 30 graus, uma suposição. Então, você coloca lá assim, você está fazendo um exercício. Você coloca assim, ó, seno de 30 é igual o cateto oposto ao ângulo, tá? Vamos chamar aqui o cateto oposto de C, sobre a hipotenusa, que é A. Beleza. Mas eu já sei que o seno de 30, ele vale meio. Se o seno de 30 vale meio, Zé, ó, e se eu te dei que o cateto oposto aqui, por exemplo, vale 3, qual que vai ser a hipotenusa desse ângulo, Zé? Então, vamos imaginar aqui. Então, imagina lá. Se o seu seno vale meio, então, seno de 30 é igual a meio, tá? Que é igual ao cateto oposto, que vale 3, sobre a hipotenusa, que vale quanto? Que vale A. Então, qual que é o valor da hipotenusa que eu vou ter para esse triângulo? Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui e mandar foto para vocês aí. Espera aí. Só para vocês enxergarem o que eu estou falando aqui, senão vocês não enxergam. Aí vocês olham aí na foto. Não entendi muito bem, não. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu fazer o desenho aqui para vocês. Aí teria que ser o quê? 3 dividido por x igual a Só para meio? vocês enxergarem aqui, ó. Espera aí só um minutinho. Renato.
Olha para mim aqui. Ó, só para vocês enxergarem aqui, ó. Vou fazer um triângulo aqui, ó. Ah, é o Saulo, Renato. Vê o Saulo para mim aí. Ó, se eu tenho aqui, ó. Então, já vê com ele lá, com o Saulo lá. Já acerta lá já com o Saulo. Acho que ele veio trazer o carro. Pega o dinheiro aí, vê com o Saulo. Só porque eu tô dando aula. Ó, então aqui você tem, vou colocar aqui, só para você ver. Tem o ângulo alfa. Aqui eu tenho. Vamos pegar aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, o ângulo alfa. Vou imaginar aqui que a gente está trabalhando aqui com o valor aqui de 4. E vou imaginar aqui que eu tenho aqui, ó, o seno de 30. Você sabe que vai... 2 a hipotenusa? Oi? A hipotenusa Entendi. tem 2? Não, calma aí. Vamos fazer aqui primeiro. Espera aí. Só um minutinho. Vou fazer aqui no manuscrito, fica mais fácil para vocês entenderem. Seno de 30, então, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30, ele vale, então, que a gente está vendo aqui na tabelinha, vale meio. Seno, cosseno, os valores são dados no enunciado do exercício, sempre, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, se o C vale 4, e o B aqui, ó, meu vale 3, eu quero achar o valor da hipotenusa. Então, essa hipotenusa aqui, eu vou ter o valor A. Então, se eu multiplicar em X aqui, ó, eu vou ter que a hipotenusa vai ser igual a 4 vezes 2, 8. Vou mandar a foto para vocês aí. Vou tirar a foto aqui para facilitar para vocês. Obrigado, Saulo. Aí ficou certinho lá, você não fez eu cortar perto da borracha, eu modifiquei lá, você entendeu? Beleza. Falou. Olha só, vou passar aqui para vocês. Deixa eu passar aqui, ó. Olha só aí, se vocês não estão enxergando. Deixa eu colocar na tela aqui para ficar mais fácil, para você entender o que eu estou falando. Vamos devagar aqui para não ter nenhum problema. Se tiver dúvida, para de novo, a gente volta, explica. Vou pegar aqui, deixa eu sair aqui, né? Deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir o WhatsApp, deixa eu abrir o... Vou projetar aqui a minha tela do... Professor, que você mandou o alfa seria 30? Nesse caso aqui eu estou levando em consideração que o alfa é 30 graus, tá? Então vamos colocar aqui, ó, deixa eu ampliar isso aqui na tela. Peraí. Vamos pegar aqui... Guia, WhatsApp, compartilhar. Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver aí? Agora abriu. Ah, tá. Você fez a multiplicação cruzada. Isso. Vou imaginar aqui, ó. Eu estou te dando no exercício, eu estou te dando aqui que você tem o seno de um ângulo, tá? Olha só. Esse seno, se o seno do ângulo aqui, ó, vale 30 graus, esquece esse B aqui, ó. Esse B que eu coloquei 3 aqui, eu coloquei de bobeira, vai. Esquece o B aqui, ó. Mas o seno não é o C, o C sobre o A? Então, seno de 30, o que é o seno de 30? Não é 1 sobre 2 que a gente viu na tabelinha lá? Agora, o seno de 30, o que é o seno de 30? Não é cateto oposto sobre o quê? Sobre a hipotenusa? Então é o 4 sobre 5. Então, aí vamos ver aqui, ó. Você vai ter aqui, ó. Não é o 5. Esquece aquele 5 que você tinha lá. Agora então te dei outro valor aqui, ó. Esquece esse valor de 3 aqui, ó. Não é para ter colocado 3, não. Só lembra no cateto oposto aqui, ó. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Ô Zé, quanto que é o seno de 30? Não vale meio? Quanto que é o cateto oposto que ele te deu aqui, ó? Não é 4? Aí eu quero achar o valor de A, tá? Aí você quer achar o valor de A, vamos pegar aqui, ó. 1 sobre 2 é igual a 4 sobre A.
que eu fiz aqui, ó? Multipliquei incluso, ó. A vezes 1 dá A, 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. Qual seria o valor da hipotenusa aqui, ó? Não seria 8? Se eu pegasse o valor do seno do Zé, ângulo de 30, que ele me deu. Esquece esse 3 que eu coloquei aqui. Não era para colocar 3, não. Esquece Não, esse 3 entendi. aqui. Mas você não tinha falado que para achar a hipotenusa tinha que fazer o oposto mais o A soma do quadrado está adjacente ao quadrado? então, mas aqui, ó, eu não tenho o B aqui, ó. Esquece o B. Ah, Eu certo. só Então tenho o você não C tem os dois, aí e você eu faz quero essa. achar o A. Eu só tenho o C e quero achar o A. Dá para eu achar a hipotenusa em função desse ângulo? Dá para eu achar, em função do seno, olhando para a tabelinha. Aí no enunciado dessa questão aqui, provavelmente, você teria assim, ó, sabendo que no final o seno de 30 vale 0,5, ou seja, vale meio. Era possível? Era possível. Agora eu pergunto para vocês assim, ó, nessa mesma situação, dá para eu achar o valor, tá, da hipotenusa em função do cosseno? Vamos olhar lá agora, ó. Quer ver? Ô, Zé, então, Oi. Pode É, falar. aí você falou que seno de 30 é 1 sobre 2. E para a gente descobrir o seno, o cateto oposto sobre a hipotenusa, e se o cateto oposto sobre a hipotenusa é 1 sobre 2, então a hipotenusa é 2, não é? Cateto oposto sobre a hipotenusa, fala de novo aí. Ó, você disse que o valor da hipotenusa... Zé, Oi, pode falar. tá Tô ouvindo. compartilhando a tela da Vivian? É que saiu a tela aqui agora, eu acabei pagando aqui sem querer. Vai, pode falar. Você falou que o cateto oposto sobre a hipotenusa é o valor do seno. E o seno de 30 é 1 sobre 2. Então a hipotenusa não era para ser 2? Não, aí você tem que pegar. Se é 1 sobre 2, é meio, não é? Então, Sim. o cateto... Mas aí, 1 sobre 2 é o Então, tem que colocar em resultado. X aí, ó, meio igual a 4 sobre A. Sim. Aí você vai multiplicar o 2 para o outro lado em X, e o A vezes 1 dá A. 2 vezes 4 dá quanto? Não dá 8? Sim. Mas esse meio é o resultado ou a fórmula do seno? O meio é dado. O meio foi dado no enunciado, tá? É o valor do seno. O meio é esse aqui, ó. Ah, esse já é o valor. Eu achei que fosse a fórmula. Vou mostrar para Se você a aqui, ó. fórmula é a hipotenusa ia ser 2. Mas Vamos lá. agora eu entendi. Deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Quanto que é o seno de 30, ó? Zé, Ele não vale meio? O seno de 30? Tá vendo aqui na Sim. tabela? Tô. Então, ele já te deu no enunciado que o seno de 30 vale meio. Se nós estivéssemos trabalhando aqui com ângulo de 45, qual que seria o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. 2. Qual que seria o seno de 60? Raiz Raiz de 3 sobre 2. Aí, se eu estivesse trabalhando aqui com o cosseno de 30, ó, cosseno de 30, qual que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Qual que é o cosseno de 45? É igual ao seno de 45, raiz de 2 sobre... Esses números aqui, eles não mudam, esses valores, tá? Qual que é o cosseno de 60? Não vale meio? Ah, Zé, agora eu vi um detalhe na tabela, que eu já vou guardar. Então, toda vez que eu tenho seno de 60 é igual a cosseno de 30, são os mesmos valores, ó. O seno de 30 é igual ao cosseno de 30. Por isso que é fácil você guardar. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Tá vendo que é meio E? Ó, seno de 30, cosseno de 60. E o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Oi, pode falar. Como é que a gente faz para descobrir a hipotenusa se você já pegar, por exemplo, de 60, no ângulo de 60? Aí o C vale 6 e o B vale 10.
E a gente quer descobrir o valor do A. Como é que a gente faz? Vamos fazer aqui a hipotenusa em função do ângulo de 60. Vou mandar aí para vocês aí. Um Pois é, mas exercício. no enunciado vai ter que o ângulo de seno é 30 e vai ter que é meio, ou a gente vai ter que decorar a tabela? Não, essa tabela, com o tempo, vocês vão acostumar com ela, viu? Aí não vou ser eu que vou cobrar de vocês essa tabela, não. Vai ser a Vivian, viu? Essa tabelinha aí. A Vivian vai cobrar de vocês. Vocês têm que saber a tabela. E eu nos exercícios nossos de prova, como vocês não viram toda a matéria ainda e tal, eu já coloco no exercício, ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, tá? Eu já dou o dado para vocês usar. Ô, Zé, Oi, peraí. O que você falou aí? Qual que é o valor que você queria pro O valor cateto? do C é 7 e o valor do B é 10. O valor do cateto? Do valor do Czinho é 7 e o valor do B é 10. E eu quero descobrir o valor do A. Não, mas aí você não precisa, aí é só você fazer, ó, o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo é igual a hipotenusa ao quadrado. Fala um lado só. Não, eu quero descobrir o valor da hipotenusa se eu levar em consideração seno no grau de seno. Quando você tem os dois valores aqui, que você está falando, ó, é só elevar ao quadrado que você acha direto. Aí não precisa de seno e cosseno. Agora você tem que ter um lado só para você descobrir qual lado que você quer aqui, ó. Não, então tá. Não tem o valor do B, só do C, que é 7. Tá. Você quer seno ou você quer o cosseno dele? O seno. Seno? Então tá. Com 60 graus. 60 graus. Vamos fazer aqui, ó. Com ângulo A de 60 graus. Então, eu botei aqui assim, ó. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que é o seno de 60 graus dado na tabela aí? Não é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Aí, o cateto oposto que você colocou aqui foi de 7, né? Sobre a hipotenusa, que a gente vai chamar de A. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou multiplicar em x. Então, vai dar A vezes raiz de 3. 2 vezes 7, 14. Então, vai dar assim, ó. A igual a 14 sobre raiz de 3. Aí, vou aplicar aqui a propriedade da radiciação. Então, aqui nós vamos ter assim, ó. Valor de A. 14 raiz de 3 sobre raiz de 9. Então, logo A vai ser igual a 14 raiz de 3 sobre 3. Deixa eu mandar para vocês aí, essa proposta que você fez. Vou colocar a foto aqui. Meu Deus, é complicado. Zé, eu não entendi nada depois daquela conta que você fez. Peraí, vamos lá de novo, então. Papel, não entendi nada. Perceberam aí? Então, Não sei nem o que é aquela conta lá, mas eu não entendi. Então, vamos lá. Entendeu aqui que o seno que ela está propondo, o seno de 60, vale quanto na tabela? Raiz de 3 sobre... Raiz de 3 sobre 2. Beleza. Olha só, vamos voltar lá. Vou projetar aí o WhatsApp de novo. Deixa eu sair aqui. Parar a apresentação. Ô, Zé, que conta louca que é essa aqui? Vezes raiz de 3, 14, vezes raiz de 3... Calma, vamos chegar lá. O problema Então, muitas vezes é a matemática elementar, né? Isso que judia um pouquinho de vocês, mas vai dar certo. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. ESC, né, para eu voltar. Eu entendi que tipo, vai ser o... Calma, vamos lá que eu vou colocar aqui, ó. Olha o que ela propôs aqui agora, ó. Olha o que ela propôs. Estou colocando aqui, ó. Aí. Propôs assim, né? Eu tenho aqui, ó, um triângulo, não foi isso que você propôs? O cateto oposto vale 7, né? O ângulo era de 60 graus. Eu quero achar aqui a hipotenusa, não foi isso? Você falou? Então, ó, cateto oposto 7. O ângulo vale 60. Eu quero achar a hipotenusa. Ô Zé, dá para eu achar a hipotenusa? Dá.
Se eu calcular o seno de 60, Zé, dá para eu achar a hipotenusa aqui, Zé? Dá, não dá? Ó, seno Vai ser a de mesma coisa que eu tinha feito antes, só que com outras medidas, não é? mesma coisa. Aí, ó, seno de 60 não é cateto oposto sobre hipotenusa? Não é isso? Aham. Então vai ser 7 sobre A e 3, raiz de 3 elevado a 2. Então, vamos entender o que eu fiz aqui, ó. Então, ó, quanto que é o seno de 60 pela tabela que vocês viram lá? Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E sobre Então, tá 2. aqui, ó. Coloquei aqui, raiz de 3 sobre 2. Quanto que é o cateto oposto ao ângulo aqui de 60? 7. Coloquei aqui, ó. A hipotenusa, eu representei ali, ó, pela letra Azinho, certo? Então, aqui você tem aqui, então, ó, uma igualdade. Quando você tem uma igualdade, eu multiplico em x, certo? Na matemática. O que eu fiz aqui, ó? Peguei o A, multipliquei por raiz de 3, então tá aí, ó, A vezes raiz de 3, que é igual... Mas aí não precisa descobrir a raiz de 3? Não, aí, se você quiser 1,73, pode usar. Mas você pode deixar em função da raiz de 3. Igualzinho quando você resolve exercício de radiciação, tá? Você pode calcular a raiz, você pode deixar em função, se não for raiz exata, né? Você pode deixar em função da raiz. Então, aqui, ó, 2 vezes 7 dá quanto? Dá 14? Sim, então, eu vou isolar o A aqui, ó. Isolando o A, o que eu vou ter aqui, ó? Aí eu já não entendi nada. Ó, o que você não entendeu aqui? Isso aqui é matemática. Não, a partir daí. Então, vamos lá. porque ele multiplicou em cruz, igual a gente fez na regra de 3 lá. É 7 vezes 2, 14. Eu não entendi por que ele multiplicou 14 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3 e no fim virou 3. Ah, não. Vamos chegar lá. Vamos chegar na resolução. Isso aqui é radiciação. Peraí, vamos lá. Isso aqui é só matemática. Por enquanto é só matemática. Tem nada de física aqui. Ó, então eu multipliquei A vezes raiz de 3 e 2 vezes 7. Vocês entenderam isso aqui? Sim, entendi. Beleza. Então deu A raiz de 3, A vezes raiz de 3 igual a 14. Aí eu quero saber o valor de A. Vou isolar. Esse raiz de 3 aqui está multiplicando, ele vai descer o quê? Dividindo, não vai? Sim. Então, qual seria a resposta para isso, Zé? A resposta seria 14 sobre raiz de 3. Essa é a resposta. Aí, se eu quiser calcular, por exemplo, Zé, se você deu no enunciado que raiz de 3 vale 1,73, vamos arredondar para 1,7. Aí, se eu quiser dividir 14 por 1,7, tá? Aí vai dar 7, alguma coisa. Aliás, vai dar 7, alguma coisa o resultado, não vai? Por aí, 7, alguma coisa. Só que se você não quiser calcular a raiz aqui, Zé, o que eu faço aqui, ó? Porque quando você tem uma resposta em que a raiz ela fica embaixo, você tem que eliminar a raiz de baixo, né? Deixar ela só em cima. Então, o que você faz aqui quando acontece? Aqui lá, que vocês veem isso aqui, eu acho que é lá no 6º ano, se não me engano, que é a parte de radiciação, tá? Das raízes. Como é que eu faço para eu desaparecer com essa raiz de baixo aqui, ó? Aí, tudo que eu fizer em cima, eu tenho que fazer o quê? Embaixo. Então, ó, se o problema meu aqui não é a raiz de 3 embaixo, eu vou multiplicar por raiz de 3. Se eu multiplicar por raiz de 3 aqui, eu tenho que multiplicar em cima, tá? Tudo que eu faço, se eu tiver aqui, por exemplo, um número assim, ó, 1 sobre 2, ó, se eu pegar o 2 embaixo, multiplicar por 2, em cima multiplicar por 2, altera alguma coisa? Não vai ficar 1 sobre 2. Vai ficar 2 sobre 4. Só que é equivalente. Então, 2 sobre 4 é diferente de 1 sobre 2? Não. Então, se eu pegar o valor de baixo aqui, multiplicar por raiz de 3 e em cima multiplicar por raiz de 3, eu vou alterar a resposta? Não. Vai ser exatamente a mesma, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Ao fazer essa propriedade matemática da radiciação, eu fiz aqui, ó, 14 vezes raiz de 3, dividido por... Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Repete. Raiz de 9 é 3. Ah, então já dá 14. Não é raiz de 9? Então, raiz de 9 dá quanto? Não dá 3? Qual é a resposta que eu tenho aqui da hipotenusa? 14 raiz de 3 sobre o quê?
sobre Aí 3. já não precisa resolver daí? Daí já. Não, já... você pode deixar dessa forma, tá? Certo. Agora, se você quiser, se no enunciado, você não tem a obrigação de saber valor de raiz que não seja exato. Aí, se no enunciado te der lá, considere que raiz de 3 vale, vamos arredondar, 1,7, e se essa questão é uma questão que você tem alternativas, aí o que você teria que fazer? 7,9 a resposta. Isso. Divide esse 3 por 14 e depois faz a raiz vezes o número que dá. Então, e você vai dar o mesmo valor que você pegar. Agora, pega aí, quer ver? Pega 14 na calculadora de vocês e pega 14 e divide por 1,73. Quanto que deu? Só faz na calculadora de vocês. 14 dividido por 1,73. Deu 8,09. Mudou por causa de alguns zeros. Peraí. Vamos lá. 8,09. Beleza. Agora pega aqui, ó. Aqui o jeito que tá aqui, ó. 14 multiplica por 1,73. Divide por 3. Deu 8,07. Então, vai dar um valor ali, praticamente o mesmo valor, né? Só mudou por causa do 7, que antes era 9. Então, vai ficar o mesmo valor. Oi. Então, na prova, eu posso colocar tanto o valor dessa hipotenusa como 14 sobre raiz de 3, ou então 14 vezes raiz de 3 sobre 3, ou então 14 vezes raiz de 12 sobre 3. 14 vezes raiz de quê? De 12 sobre 6. 12? É. De onde você arrancou raiz de 12? Porque se eu pegar ali no A, você multiplicou por raiz de 3, mas se eu multiplicar por raiz de 12, aí vai dar raiz de 36 embaixo. Daí eu vou conseguir eliminar a raiz e vai virar 6 e em cima vai virar a raiz de 12. Não, então, mas aí é o seguinte, você tem que aí nesse caso, aí você tem que chegar com o mesmo valor aqui no final, tá? Mas você não pode multiplicar, o número inteiro pela raiz de dentro. Você só pode multiplicar raiz com raiz. Não, eu quero saber uma coisa. Sabe ali naquela... Vai para baixo, um pouquinho para baixo. Nessa linha que você escreveu A igual a 14 sobre raiz de 3, vezes Sim. raiz de 3 e vezes raiz de 3. Por que você multiplicou por raiz de 3? Para eu eliminar a raiz de 3 embaixo, porque na matemática, na hora que você vai dar o resultado, a raiz de 3 não pode ficar na parte de baixo da fração. Entendeu? Não, então, mas se eu multiplicasse por raiz de 12, também dava certo. Ah, você quer entendi o que você falou agora. Você quer multiplicar por raiz de 12 aqui, raiz de 12 aqui, né? Mas só que aí vai dar um valor maior. Mas dá certo, é a mesma coisa, não vai mudar nada, tá? Só que aí você vai ter aqui, ó, raiz de 12 vezes raiz de 3 dá raiz de 36. Aí você vai ter 6 aqui, não é isso? Isso. Então, sim. Aí vai dar 6. Entendi agora o que você falou. Nesse caso, pode, mas às vezes você não vai ter essa alternativa. Você vai ter a alternativa do menor valor fracionado. Mas esse valor que você colocou aí vai dar o mesmo valor aqui, se você fizer. Não vai mudar nada. Você multiplicar aí 14 vezes raiz de 12 dividido por 6, é exatamente o mesmo valor que está aqui, ó. Só que aqui, ó, o valor a raiz aqui é menor. Mas se você fizer desse jeito, vai dar certo também. Só que aí, o que tem que acontecer aqui, ó? Qual que é a forma mais fácil de você fazer? Você pega aqui o denominador, tá? E usa ele para multiplicar em cima e embaixo. O mesmo denominador. Então, se aqui for raiz de 5, você multiplicava por raiz de 5 e raiz de 5. Se aqui fosse raiz de 7, multiplicava raiz de 7 vezes raiz de 7. Porque sempre quando você faz isso, você vai ter o menor número, tá? Que vai dar aqui, ó. Esse aqui vai dar o menor número já dividido. Tá? Não quer dizer que matematicamente eu não posso colocar aqui raiz de 20, raiz de 20. Posso colocar, desde que dê uma raiz exata aqui embaixo, né? Dando uma raiz exata aqui, vai dar certo. Mas a gente fala... Eu entender essa coisa agora. Agora eu entendi de verdade. Você pegar o denominador, o menor valor do denominador, multiplica em cima e embaixo, acabou. Aí você passa a raiz para cima. O objetivo, isso aqui não é física, o objetivo da matemática é você ficar com a raiz no numerador, no denominador você não fica com
com raiz, fica o número inteiro. Esse é o objetivo. Física é mais complicado do que isso? Não, a física eu já falei para vocês que é medíocre. O problema da física, muitas vezes, de vocês, é exatamente nos detalhes da matemática. O que vocês, às vezes, têm alguma dificuldade. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora, isso aqui é só matemática. Aqui não tem nada de física. A física é só decorar as fórmulas? A física, não, tem que raciocinar um pouquinho também, né? Porque você tem que saber aplicar as fórmulas, né? Não é só decorar as fórmulas. Você decora, mas você não sabe que o A é hipotenusa, numa situação aqui de matemática. Vamos pegar a matemática. Você não sabe que o A é hipotenusa, você não sabe o que é cateto adjacente, você não sabe o que é cateto oposto, você não sabe interpretar o exercício, você não vai acertar, certo? Entendi. Então, você tem que guardar os detalhes. Então, até aqui, tudo bem? Deu para entender aqui? Então, até aí é só decorar as fórmulas e o que é cada cateto. Isso. Agora, vamos voltar lá naquela folhinha nossa para a gente fazer os exercícios que estão lá. São exercícios mais fáceis do que esses daqui, só para a gente ver se vocês entenderam mesmo. E o pessoal aí que não fala, tá? Tem um monte, né? Letícias, Ana Júlias, né? Tem um monte de gente. Fica tudo quietinho, né? Pessoal, tem dúvida, tem que perguntar, tem que falar, faz parte. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Vamos sair daqui agora, que eu tenho a tabelinha, beleza? Vamos pegar um exercício qualquer aqui, ó. Primeiro exercício. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Isso aqui são exercícios resolvidos, né? Mas tudo bem, vai. Ele vai dizer assim, ó. Um atleta treinando para a corrida de São Silvestre faz uma série de percursos retilíneos conforme descrito a seguir. Tá, agora eu quero saber o que é retilíneos. Linha reta hoje. Em linha reta. Retilíneo em linha reta. Mesma coisa que linha reta. Retilíneo. Em linha reta. Mesma coisa. Tá? Obrigada. Então, olha só. Vocês conhecem aí a Rosa dos Ventos, né? Todo mundo conhece, né? Ou não conhece? Sim. Então, aqui eu tenho norte, sul, leste, oeste. Tá? Então, o que ele te deu aqui, ó? Ele diz assim, ó, que esse atleta, ele faz, então, uma série de percursos em linha reta. Então, falou em retilíneo agora, sempre vocês vão associar com linha reta, tá? Conforme descrito a seguir. Ele correu, ó, em linha reta, 8 quilômetros para onde? Para o leste, não é? Então, ele correu aqui, ó, 8 quilômetros para o leste. Então, aqui ele já te deu o desenho, ó. Se ele está saindo do ponto A, indo até o ponto B, a primeira parte do percurso, ele está correndo 8 quilômetros para o leste. Então, é nesse sentido, ó. Leste é nesse sentido, tá? Aí ele foi, a partir dos 8 quilômetros, quando ele chegou nos 8 quilômetros, ele caminhou quantos quilômetros para o norte aqui? Caminhou 3 quilômetros. Então, ó, o norte está para onde? Está para cima? Em função do referencial da Rosa dos Ventos? Então, ele caminhou aqui, ó, 3 quilômetros, tá? Para o norte. Zé. E aqui ainda, ó, terceiro dado que ele te dá, ele vai caminhar aqui, ó, 4 quilômetros para onde? Para o oeste. Então, o oeste ele vai vir para esse sentido, ele vai voltar, não é? Então, ele começou assim, ó, 8 quilômetros para o leste, depois ele foi 4 quilômetros para o norte, se ele tivesse com uma bússola, dá para ele ver perfeitamente, e agora ele voltou, ó, 4 quilômetros para o quê? O oeste, tá? Primeiro ele pergunta para você assim, ó, uma coisa bem simples, você vê que a física, isso aqui já é um exercício de física. A física é muito medíocre, você vai usar muitas vezes apenas a matemática elementar. Olha só que coisa medíocre ele vai te perguntar. Determine a distância total que o atleta percorreu. Coisinha do primeiro ano, mas correu 15 quilômetros. Então, coisa de criança, não é? É só você somar aqui, ó. Ele percorreu 8 com mais 3. Na tua prova eu vou ficar bem feliz. Com mais 4. Mas desse tipo não vai cair, não. Isso aqui é igual que a gente fala, colocar doce na boca de criança, né? No começo é doce, depois pode ser que fica um pouquinho amargo às vezes, né? Mas tudo bem. Ó, 8 e 3, 11, com 4, o quê? 15. Então, ele percorreu aqui
15 quilômetros, facinho, né? Agora diz assim, ó, qual que é a distância entre sua posição inicial e sua posição final? Também é facinho. A gente acabou de falar Não é a sobre isso. mesma coisa? Ó, 15. mesma coisa. A e D, né? Isso. Qual que é a distância aqui? A posição inicial dele, quanto que é? A posição inicial dele? É A, tá? Qual que é a posição final dele? D. D. Então, aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, de A para D, tá? Mas aí você vai levar em consideração, quando você vai montar o percurso dele aqui, ó, vamos chamar de percurso fechado, você vai levar em consideração os 3 lados que ele desenvolveu aqui nesse percurso, tá? Então, quando você monta aqui, ó, esse percurso, no primeiro lado aqui, ó, de cima, que seria a base do triângulo, esse lado aqui, ó. Quanto que vale esse lado aqui, ó? Ele não vale 4? Quanto que vale o lado que ele subiu aqui, ó? 3. Ele foi para o norte. Foi 3. E o outro vale 7, velho. Não vai valer 8. Então, presta atenção aqui agora. Ele não quer saber aqui o lado da diagonal, ó. Ele quer saber a diagonal. Ele não quer saber o lado de A para B, não. Ele quer saber essa diagonal aqui, ó. Do lado De A para D já, não de A para B, né? De A para D, ó. Ele quer saber esse Tá lado certo. aqui, ó. Certo? Ganha 1 Ele quer quilômetro. saber esse lado. Então, vamos fazer aqui, ó. Montando isso aí, ó. Ó. Aí vai ser quadrado. Aqui deu hipotenusa, isso. Aqui não deu esse ladozinho aqui, não deu 3, esse ladozinho aqui não deu 4. Exatamente a projeção aqui, ó. Exatamente. Então, aqui você vai ter, ó. A hipotenusa. Mas você não tinha falado que os dois lados, o oposto junto com o adjacente era igual ao... Como é que chama? A hipotenusa? Então, 3 mais 4 dá 7. Então... Não, é o quadrado dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É a hipotenusa ao quadrado, é a soma do quadrado dos catetos. Não é a hipotenusa normal, não. É hipotenusa ao quadrado, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é igual a B mais C. É o quadrado de A, que é igual ao quadrado de B, mais o quadrado de C. Tá? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado aqui, ó. É aquilo que nós fizemos agora há pouco lá. Eles tiraram esse triângulo se ele não andou em triângulo? O seno, né? Não é que ele andou, não é que ele andou em triângulo, ele não andou em triângulo, não. Acontece que quando ele pede para você calcular essa distância de A para B aqui, ó, vai formar um triângulo aqui na caminhada dele. Tá? Não, ele não andou em triângulo, não. É só para você calcular. Então vai ser o seno? O seno, sei lá como é que chama. Seno. Não, aqui não te deu ângulo para você calcular. Tem algum ângulo aqui, ó, no seu ângulo reto, né? Mas ele te deu ângulo aqui? Não. Te deu ângulo aqui? Não. Então, você não precisa calcular seno. Aqui é só Pitágoras, tá? Então, você vai ter, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, vai dar hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Então, 16 com 9, 25. Raiz quadrada de 25, quanto que vai dar aqui, ó? 5 quilômetros, tá? Então, qual que é a distância que ele quer saber no exercício é o seguinte. Qual que é, exatamente, a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada do atleta. Ele não está perguntando... Ô, Zé, eu não entendi essa conta que estava embaixo do triângulo aí, eu não entendi. Qual Até triângulo? quando você descobriu o 5. Essa Aqui? conta que você fez agora? Aqui? Isso. Essa aqui? Então, quanto que dá 16 com 9? Não, eu digo a conta inteira dessa. Eu não entendi o que você Então fez. vai. Hipotenusa ao quadrado. Isso aqui que você está falando, né? Qual que é o lado aqui, ó? Esse lado, esse segmento aqui, ó. AE não vale 4? Então, não é o cateto adjacente ao quadrado mais o ED, que é o cateto oposto ao quadrado? Então, você tem aqui, ó. Quanto que é o cateto adjacente ao quadrado?
Não vale 4 ao quadrado? Aham. Quanto que é o cateto oposto ao quadrado? 3 ao Não é quadrado. 3 ao quadrado? Então, ó, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar aqui, ó. Quanto que é 4 ao quadrado? Não é 16? Quanto que é 3 ao quadrado? Deu 9? 9, Então, quanto que é 16 mais 9? 25. 25. Então, ó, a hipotenusa que eu chamei de... Ele chamou de D, que é a resolução. Então, a hipotenusa ao quadrado é o D ao quadrado, que é igual ao quê? 25. Qual que é a raiz de 25? Por que raiz? Vai ser D ao quadrado aqui igual a 25? Se eu quero saber só o Potência é raiz. você não tem que ser D ao quadrado, você não tem que descobrir a raiz quadrada desse número para eu saber um número aqui. Qual o número multiplicado por ele mesmo que dá 25? Não é D ao quadrado? Então, qual o número que eu tenho que ter aqui multiplicado por ele mesmo para dar 25? É, a raiz de 25. Ah, entendi. Se for o número isso. 5 aqui, ó, quanto que é 5 ao quadrado? 25, entendi. Então, qual o número multiplicado por ele mesmo para dar 25? Ou seja, eu calculo a raiz quadrada de 25. Certo? Então, 5 vezes 5, 25. Então, até aqui, tranquilo, né? Mas Eu não entendi o mistério de cabeça. Peraí, vamos por parte. Ele entendeu o quê? Vamos lá. Eu não entendi como é que forma um triângulo, mas tudo bem. Não, aí é o seguinte, ó. Ele não quer saber, ele quer saber, ó, a distância entre sua posição inicial e sua posição final, não é? Então, o que que ele pegou aqui, ó? Ele fez isso aqui, ó. Ele uniu esse ponto com esse ponto Pode aqui. ser ao quadrado, só essa diagonal. Exatamente. Ó, uniu esse ponto com esse ponto. E aí ele rachou a reta na metade. Aí, exatamente. Ele pegou aqui, ó, e fez isso, ó. Dividiu aqui na metade, ó. Agora entendi. Até aqui não dava 8 quilômetros? Dava. Aí ele Então. cortou 4. Então, se essa primeira parte aqui tinha 4 quilômetros, então quer dizer que essa segunda parte aqui vai ter quantos quilômetros? Vai ter 4 também? Se a soma dela vai dar 8? Então, Sim. aqui, ó, desceu aqui, ó, deu 4 embaixo. Aí eu tenho já que esse lado aqui daqui até aqui vale 3. Ele quer saber de A a D. Só isso. Aí ele forma o triângulo. Essa parte eu entendi. Obrigada, Aí dá para saber a distância em linha reta entre o ponto de chegada e o ponto de partida, que nada mais vai ser do que a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Então é tranquilo. Um exercício considerado aqui um exercício nível fácil, até porque você nem usou seno ainda. Agora vamos ver esse aqui, ó. Nossa. Vamos ver esse aqui, calma. Respira fundo, que vai dar Pelo tudo amor de certo. Deus, vocês têm alface, eu não quero nem ver o difícil. Não, esse aqui é tranquilo. Se aquele lá cair na prova, daí sim o negócio fica bem, que todo mundo vai cair na prova. Não vai, isso aqui tá tranquilo. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é matemática ainda. Ó, ele diz assim, ó. Isso aqui é até modelo de Enem, ó. As cidades S e R estão situadas em uma planície, distando 15 quilômetros uma da outra. Então, ele veio aqui, isso aqui é o desenho que ele vai te dar. Olha que fera o desenho, ó. Você tem a cidade S e a cidade R. Qual que é a distância delas? 15 quilômetros. Tá aqui, ó, uma da outra. Beleza. Aí diz assim, um avião, ao ocupar um ponto A, então o avião, ele vai ocupar um ponto A, que está localizado a quantos quilômetros de altura? A 10. 10 quilômetros de altura. Esse desenho foi dado já, ó. Então aqui eu tenho um jatinho, localizado a 10 quilômetros de altura, tá dando para enxergar aí, ó? 10 quilômetros de altura, ó que legal, ó, 10 quilômetros de altura, tá, em relação a S. Então, aqui, ó, em relação ao ponto S que ele deu da cidade, que é de S para R, tá? Então, fundamental física é quando a gente está lendo um exercício de física, a gente lendo e interpretando, né, os dados que ele está te dando em função, nesse caso aqui, de uma imagem, de uma gravura. Então, o lado desse triângulo de cima da cidade S vai ser de 8 quilômetros. Isso aí. Aí vai dizer assim, ó, então um avião, ao ocupar o ponto A, localizado a 10 km de altura em relação a S, inicia os procedimentos de pouso. Tá vendo aqui, ó?
Aí ele começa a descer, ó, tá? Vai iniciar os procedimentos de pouso. Aí diz assim, ó, após 10 minutos, o avião ocupa um ponto B, então o avião aqui ele vai ocupar um ponto B, localizado a 2 quilômetros da altura em relação a R. Ó, se aqui é o ponto A, o ponto B, ele está a quantos quilômetros em relação a R? Ó, tá dando para ver aí? Uhum. Ó, 2 quilômetros em relação a R, tá? Aí diz assim, ó, como indica a figura. Então, você vai trabalhar com essa figura do avião aqui, ó. Te interessa essa figura do avião, beleza? Aí ele vai dizer assim para você, ó, sabendo que o trajeto de A para B foi o quê? Linha reta. Isso, em linha reta, retilíneo, tá? Então, o trajeto, ó, ele está falando para você, ó, de A até B foi em linha reta, para ele se preparar para o pouso, tá? A distância percorrida pela aeronave entre os pontos A e B foi igual a... Quer saber, então, essa distância aqui, não é? Você fala assim... Esse foi fácil. É super fácil, desde que você... Porque aí esse daí vai pegar 8 quilômetros ao quadrado mais 15 ao quadrado, que aí vai dar 64 mais 225, que vai dar 289, que a raiz de 289 é 17. Isso. Olha só, exatamente. Então, olha só que eu vou ter aqui, ó. Na verdade, ó, o avião ele vai chegar até 2 quilômetros do solo, antes da aterrissagem, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Na verdade, eu tenho todo esse lado vale 10, tá? Eu quero saber esse lado até 2 quilômetros do solo. Eu vou pegar aqui, ó, 10 menos 2, quer dizer que esse lado... Foi só para mim que você travou? Não, foi pra mim também. Então, Formou um triângulo. Da hora. essa matéria é legal. É. Ô Zé, se você estiver escutando nós, você caiu. Foi travado. Eu não sei porquê, mas esse desenho do lado parece um hamster. Não é um hamster, é uma pegada de salto. Eu li a questão enquanto o Zé explicava. Voltou, pessoal? É um salto. Voltou. Voltou. Mas está projetando igual? Eu não entendo o que está acontecendo aqui, viu? Não, tá projetando sim. Só Tá projetando a tela errada. Está projetando o quê? A tela errada é outra tela. É Então, tela não, é essa tela mesmo. Só tá um pouquinho para baixo. É porque eu desci um pouco aqui, ó. Que eu desci um pouco. Peraí. Só subir um pouquinho. É isso aqui, né? Voltou aí? Isso aí. Beleza. Olha só. Então, aqui, ó. Se eu for pegar aqui, então, ó. Esse lado do triângulo aqui, ó. 10 menos 2 deu 8, né? Esse lado aqui deu 15. E esse lado aqui eu quero saber que é a hipotenusa. Então, vamos escrever aqui para ficar facinho, ó. Não posso escrever desse jeito aqui, ó. Então, ó. Esse lado 15. Travou de novo? Agora destravou, foi. Tá dando pequenos travadinhos. Tá dando uma travada bem pequena. Não é estranho, viu, cara? Eu não estou entendendo. Às vezes você fala e para assim e volta. Entendeu? Peraí, deixa eu ver um negócio. Aí, ó, travou de novo agora. Só que dessa vez foi permanente. Estão vendo? Normal? Agora voltou. Beleza. Então, ó, você vai ter aqui, ó, hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao quê? A soma do quadrado dos catetos. Então, super fácil. Aí você vai pegar, então, a hipotenusa aqui, você pode chamar de qualquer letra que você quiser, tá? Chamar de x, por exemplo. Então, você vai ter aqui, ó, x ao quadrado é igual, ó, esse cateto aqui, ó, ao quadrado vale quanto? Vale 8? Você vai ter aqui, ó, vale 64. 8 ao quadrado, exatamente, mais 15 ao quadrado, que vai ser igual a x ao quadrado. Então, aqui vai dar o quê? 225. Isso, vamos lá, então. 8 vezes 8, 64, 15 vezes 15, 225.
Aí somou aqui, ó, 64 com 225, vai dar 280. 289. É isso? Vamos ver aqui, ó. Então vai dar x ao quadrado é igual a Ô, Zé, 289. Qual o número multiplicado por ele mesmo que dá 289? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 289? Então, a raiz quadrada de 289 é 17 quilômetros, exatamente. Então, significa que o avião, no momento que ele começou a pousar até ele chegar a 2 quilômetros do solo, ele percorreu quantos quilômetros? Percorreu? ô Zé, Oi. 17. então, quer dizer que, Volta lá naquela parte da conta para mim ver. que agora o senhor fez o teorema de Pitágoras, porque o senhor... Exatamente, teorema de Pitágoras. Até agora eu nem usei seno e cosseno por enquanto. Só o basiquinho. Obrigada. Tá? Isso aqui, eu coloquei para vocês aí no grupo também, já esse material, viu? Esse material que eu estou passando para vocês aqui. Já está no grupo de vocês aí também, no WhatsApp. Então, beleza aqui? Alguma dúvida? Então, quando Esse mostrar, quando mostrar o negocinho oposto e o adjacente e precisar achar o maior lá, que eu esqueci o nome, como é que chama? É Hipotenusa. hipotenusa? É só fazer o teorema de Pitágoras? Aí, aqui, por exemplo, você tem algum ângulo aqui, ó? Não tem, né, Zé? Ó, tem ângulo nenhum, não está indicando nada. Então, aí, quando não aparece ângulo, eu não preciso calcular seno, cosseno, tá? E nem tangente, certo? Então, vamos aqui, ó. No próximo aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Esse aqui também vai ser facinho, viu? Vai ser a mesma coisa do outro lá, não vai mudar nada. Ó, peraí, deixa eu ver se tem um de hipotenusa aqui já de seno. Ah, aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui agora. Vamos lá. Vamos pegar esses exercícios propostos aqui, ó. Só para fazer um, antes de a gente terminar a aula, a gente fazer um relacionado aí ao que a gente viu na matéria também, o seno e o cosseno, além daquilo que a gente já viu com relação a Pitágoras. Então, Pitágoras é facinho, deu para ver que é muito fácil, né? Você pegar o lado maior, o quadrado do lado maior e somar com os lados menores, que são os catetos ao quadrado. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Eu imaginava. Oi? É bem mais fácil do que eu imaginava. Eu pensei que ia ser mais Não é fácil, é medíocre. Ó, é dado o triângulo retângulo ABC. Então tá aí, ó, ABC. Beleza? Aí diz assim, resolva as questões de 1 a 3. Então, ó, um lado aqui é igual tipo aquele que a gente viu aquela hora. O lado A vale 3, o lado B vale 4. Bom, pelo teorema de Pitágoras aqui, a gente já achou o C, né? Então, quadrado de 3 dá 9, quadrado de 4 dá 16, 9 com 16 dá 25, hipotenusa ao quadrado aqui igual a 25, esse lado aqui vale quanto? Vale 5, né? Então, esse aqui é facinho. Então, o primeiro aqui é fácil você achar, vai ser por Pitágoras. Só que aqui nós temos um ângulo alfa e temos um ângulo beta. Isso aqui que nos interessa. Então, para eu achar esse valor de C aqui, Zé, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, tá aqui, hipotenusa ao quadrado, deu 25, raiz de 25 deu 5. Beleza, número 1 é facinho, Zé. É ridículo de fácil. Agora, vamos lá no 2. No 2 ele diz assim, ó, calcule o seno dos ângulos alfa e o quê? E beta. Estão ouvindo aí? Sim. Não sei. É que eu não sabia o nome do beta. Calcule os senos dos ângulos alfa e beta. Então, vamos lá. Qual que é o seno de alfa? Alfa não é esse ângulo aqui, ó? Então, seno de um ângulo está sem o quê? Sem o... Então, é o oposto com a maior lá que eu esqueci. Hipotenusa. Então é o co... 3. Então, vamos lá. Seno do ângulo, então, ó. Seno ângulo. Não é o oposto, que é o A? Não é a hipotenusa, que é o C? Então, vamos lá. Seno de alfa é igual o cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa, que é C. Quanto que vale o valor de A? 3. 3. O valor de C nós achamos na alternativa, na questão 1 aqui. Vale quanto, C? Vale 5? Então, vamos lá. Aí quer saber o seno do ângulo alfa. Então, 3 dividido por 5 deu quanto? 0,6. Ou seja, 30 por 6 por 5 dá 6. 3 por 5 vai dar 0,6.
Agora, ele quer saber também, ó, o seno do ângulo beta. Então, olha como é fácil, ó. O seno de beta não vai ser o cateto oposto sobre quem? A hipotenusa? Não é Sim, isso? daí 0,8. Então, Ô, facinho, Zé, ó. então, eu não entendi uma coisa. Então quer dizer que o ângulo alfa é 0,6? Como assim? Não, não, não. O seno 0,6? dele. O seno do ângulo vale 0,6. Aí você pode falar que alfa é um ângulo cujo seno vale 0,6. Ah, Tá? certo. Mas Não é é que o ângulo... 0,6 o que fala? É centímetros? Não, O é quê? 0,6 mesmo. É adimensional. Tá? Não tem unidade. É adimensional. Tá? Certo. 0,6. Só tem um número mesmo. Agora aqui, ó. Seno de beta. Ó, seno de beta vai ser o quê, Zé? Olha só. Seno de beta vai ser B vale quanto? Né, o cateto oposto? 4. A hipotenusa não Vai vale ser 5? o É a adjacente mesma com a coisa, só que hipotenusa. agora é 3, 4 dividido por 5. Aí o seno de beta, 4 por 5, vai dar 0,8. Aí você faz direto, tá? Aí no Mas 3 aqui, ó, seria cosseno? Ah, não, porque é do B, verdade. Não. o seno, né, de É, alfa e é beta. do B. É. Agora aqui no 3, ó, ele vai pedir para você, ó, calcule o cosseno dos ângulos alfa e beta. Então, vamos lá. Aí agora Cosseno que do ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa. Não é cateto adjacente sobre a hipotenusa? o cosseno Então, aqui, ó. do alfa é o mesmo que o Agora. do beta. Então, cateto adjacente não é o 4? A hipotenusa não é o 5? Então, 4 sobre 5, quanto que dá aqui? Mas é só 0,8. 8. Sempre, ó, o cosseno de alfa no triângulo retângulo, nesse caso aqui, que são os mesmos, os lados são iguais, o cosseno de um ângulo alfa, ele vai ser igual ao seno do ângulo quê? Beta. Mas isso vai Tá? ser toda vez que for. Quando os lados são iguais, né? Ah, certo. Tá? Se você está trabalhando no mesmo triângulo, sim. Agora, se for triângulos diferentes, não, né? Com lados diferentes, não. Aí ele pede para você calcular aqui o cosseno de beta. Beta está aqui, ó. Cosseno de beta. O cateto adjacente é esse, ó. Vale 3. E a hipotenusa é tudo isso aqui, ó. Que vale 5. Então, quanto que dá aí, ó? 3 por 5. Então, o cosseno de beta vai ser quanto? 0,6. Tá? Ah, Zé, então o cosseno de beta é igual ao cosseno de... Oi. O cosseno de beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Exato, exatamente. É o cateto que está com o ângulo beta, ó, né? Que está com o ângulo beta sobre a hipotenusa, que é o maior lado. Entenderam isso? Entenderam isso? Como é que o senhor fala? Medíocre. Medíocre. Isso aqui é medíocre. Se entenderam isso, está tranquilo. Por enquanto, está tranquilo. Tá? Depois a gente vai dar mais umas complicadinhas, mas se entendeu isso, beleza. Esse era o objetivo da aula. Então, o que você entendeu hoje? Você entendeu a matéria que vocês ainda não haviam aprendido, logo vocês verão em matemática, mas que a gente vai usar constantemente na física. Tá? Vocês entenderam quais são as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Então, quando a gente fala de seno sem o ângulo, cosseno com o ângulo. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Botei a coca. Exato. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, eu vou pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente e a coca. E a coca. O ângulo de 90 graus é o único fitness que não toma coca. Exato, exato. Então, assim... Então, agora já consegui decorar. Um é... Não, é tudo. Na física, nós vamos trabalhar assim, ó. Ah, Zé, tem uma fórmula de gases, tem uma equação, que a gente vai chamar a equação de Clapeyron, a gente vai chamar assim, ó, P vezes V é igual a nRT. Fazer, como é que eu vou guardar isso? PV igual a nRT. Vou ter que ficar falando isso? Não. Você guarda assim, ó. Por você nunca rezei tanto. Entendeu? Então, PV é igual a nRT. Aí você guarda a frase. A física tem muitas frases. Eu acho que no ano do ano passado, o Nicolas, eu acho que ele foi no ano que estava no ano passado, ele falou que para essa
você deu alguma coisa, tipo assim, velho, prostituta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou de uma forma simplificada aí. Isso aí, quem sabe bastante desse. Tem um livro sobre isso, um livrinho aí, é o pai do João Herman. Pai do João Herman, o Eric. O Eric, ele tem fala para o João Herman, tá aí? O João Herman tá aí, né? O pai dele, ele escreveu um livro, um livrinho de fórmulas, etc. Tal, que é muito legal, o livro, o Eric. E tem essa questão aí, o Eric vai usar muito com vocês também no primeiro ano, muitas frasezinhas para facilitar vocês decorar as fórmulas, entre aspas, tá? Aprender as fórmulas. O Eric, nesse caso de PV NRT, ele diz assim, no nome mais grande, ele diz, prostituta velha não rejeita tarado. É isso que ele faz, entendeu? Eu com vocês, deve ter sido isso que o Nicolas falou para vocês no ano passado. Acho que é isso mesmo. Que o pessoal, né, guarda mais, porque quando é uma coisa assim, o pessoal fala, mas eu prefiro por você, nunca rezei tanto. Mas o Eric tem uma série de decorar, faz mais sentido. O Eric tem uma série muito legal. O Eric, por exemplo, aí tem lá que todo mundo se tornou universal. Você tem uma forma de ondas que a gente vai ver, né? Velocidade é igual lambda, né? Vezes frequência em ondas, por exemplo. Aí você coloca se vem lamber farofa, entende? Etc. Tal. Aí você tem lá outra fórmula, por exemplo, velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Aí você tem lá, vovó atrás do toco. Então é facinho de guardar, tá? Você vai ver que física vai ser o menor de todos os problemas. Pode ficar sossegado. Física é uma matéria medíocre. Mas já vai guardando aí, por você nunca rezei tanto, que logo nós chegamos lá. Gostei mais da outra, gostei mais da outra. Não, mas olha, essa mente de você ter alguém, tem alguns, né, que tem a mente mais poluída, né? Tem outra que é pior ainda, não vou nem falar aqui, mas tem outra que é essa prostituta velha no rejeitará. Essa aí é melhorzinha. Tem uma que envolve incesto, Deus me livre. Então, incesto não. Ô, louco. É problema entre pessoas de família, com a tia. Pergunta para o Nicolas que ele fala para vocês qual que é o da tia, né? Então, essa da tia é meio pesada, essa eu não vou falar, não. Então, olha só. Então, é o seguinte, vamos... Vocês podem responder para mim, por favor, a presença de vocês, tá? Você quer colocar no chat? Isso, coloca presente aí no chat de vocês. Tchau, Zé. Tchau, até mais, Zé.